Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado nos seus santos, nos seus discípulos, naqueles que seguem Jesus. E hoje vamos falar da conversão de São Paulo, 25 de janeiro, conversão de São Paulo. E para falar da conversão, nada melhor do que deixar que ele mesmo se apresente e fale como foi a sua conversão. Em 3 oportunidades do livro dos Atos dos Apóstolos, ele nos fala a esse respeito. Eu vou tomar o que está no capítulo 26, que é um discurso que ele fez ao rei Agripa, tentando assim justificar-se, mostrar que não havia razão nas acusações que os judeus faziam contra ele, e ao mesmo tempo aproveitou para evangelizar, mostrar como foi ele, que era um perseguidor de cristãos, judeu convicto, da seita dos fariseus, como foi a sua conversão. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, a partir do versículo 12. Nesse intuito, fui a Damasco, com poder e comissão dos sumos sacerdotes. Era meio-dia, ó rei. Eu estava a caminho, quando uma luz do céu, mais fulgurante que o sol, brilhou em torno de mim e dos meus companheiros. Caímos todos nós por terra, e ouvi uma voz que me dizia, em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra o aguilhão. Então eu disse: quem és, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. O discurso de Paulo continua, mas aquilo que eu queria apresentar, especialmente isso que ele falou. Em primeiro lugar, Jesus se dirige a Paulo, mas se dirige se apresentando como um perseguido. Por que me persegues? Paulo faz a primeira experiência do cristianismo. Jesus se identifica com os seus discípulos. Por que me persegues? Paulo podia ter respondido: mas, Senhor, eu não estou te perseguindo. Eu estou perseguindo os teus discípulos, teus seguidores. Mas não, sabiamente perguntou: mas quem és, Senhor? Quem és? E aí Jesus se apresentou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esta experiência inicial de Paulo marcará a vida toda dele, marcará a sua pregação, e ele descobrirá mais e mais que Jesus e seus discípulos formam um corpo. Mais tarde ele vai falar de que Cristo é cabeça desse corpo, nós somos membros, cada um com a sua função, cada um com o seu carisma. Paulo, sua conversão. Eu diria assim que tudo aquilo que aconteceu depois foi uma coerência com o que ocorreu neste momento. Por exemplo, ele vai depois disso para o deserto, passa em oração uns 3 anos. Ele sentiu necessidade de se aprofundar naquele encontro com o Senhor. E tudo indica que foi ali que ele teve experiências extraordinárias com Jesus Cristo. Mas ele sabia que esse Cristo, seu corpo, tem também responsáveis. E é claro que Paulo leva então toda a sua bagagem, porque quando ele era judeu convicto da seita dos fariseus, ele havia sido instruído por Gamaliel, o maior sábio da época, e tinha toda uma escola para formar rabinos. Então, Paulo tem essa vantagem. Era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. A gente vê que ele não foi escolhido por acaso. Jesus o escolheu justamente por causa disso. Era alguém que poderia fazer a ponte entre o judaísmo e agora o cristianismo. Era um homem preparado, era um homem intelectual.
Jesus vai querer que mais tarde seja ele a ir em lugares assim e que exigiam conhecimento profundo, argumentação e até debates, como foi o caso lá em Atenas, quando ele foi anunciar Jesus ressuscitado. Mas guardemos inicialmente de Paulo esta certeza: era um homem convicto. Enquanto perseguidor dos cristãos, era convicto, achando que esse tal de cristianismo estava fazendo um grande mal, porque estava afastando as pessoas da prática do judaísmo. Mas quando entendeu quem é Jesus Cristo, o que ele tinha para, o que ele trazia de novo, a partir daí tornou-se um pregador admirável da palavra de Deus. E eu diria que tudo o que ele fez foi em consequência disso. As 13 cartas que escreveu, suas viagens, seu trabalho incansável. Foi por quê? Porque entendeu que agora ele havia recebido uma missão que ele não poderia mais esquecer. A missão de anunciar a todos que Jesus é o Salvador, o único Salvador, aquele que dá um sentido à vida dos seus seguidores. Paulo, uma pessoa apaixonante. O que nós devemos a Paulo é inimaginável. Sobre isso que continuaremos a refletir. Anunciamos Jesus, vai para o